A partir de agora, Jornal da Manhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. 7h11. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora, você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta terça-feira, 28 de maio de 2024. Você, ouvinte, vai ter comentários, análise das notícias pela bancada de Havana, até agora desfalcada do Benjamin Rodrigues Lopes, presente só o Joaquim Fernandes. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Paulo Schiff, bom dia, Paulo Andrade, bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Você, ouvinte da Jovem Pan, acompanha toda a programação da nossa emissora de qualquer lugar do mundo pela internet, www.jovempansantos.com.br, também pelo aplicativo Jovem Pan Santos para celular, e você pode acompanhar imagens do estúdio da nossa emissora durante o Jornal da Manhã Litoral Paulista pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos. Daí você pode participar direto do chat dos nossos ouvintes. E você pode também você pode participar do Jornal da Manhã Litoral Paulista por mensagem de texto, com opinião, com informação importante para os outros ouvintes, por mensagem de texto para o WhatsApp 13997880966. Repita! 13997880966. Ainda sem a câmera voltada para o estuário de Santos, hoje um belíssimo amanhecer, hein, Joaquim Fernandes? Olha, bom dia mais uma vez, Paulo. Que dia lindo, cara. Olha, mas é engraçado, né? Há 5 minutos atrás, uma paisagem belíssima. Lá do lado esquerdo ali, fechou. Já começa a fechar, então não sabemos aí como ficar o dia, mas neste momento, um dia maravilhoso. O sol nascendo, ele iluminava as nuvens de um tom rosado muito bonito, né? Você tá sensível hoje, hein, Paulo? Você viu isso, Paulo Andrade? Ele tá sensível hoje. Ele tá sensível. Já tem ouvinte que me chama. Daqui a pouquinho a bancada completa, o Benjamin Rodrigues Lopes diz que está chegando, Joaquim Fernandes. Chegando é uma unidade de tempo. Gerúndio. Segundo o Luiz Fernando Veríssimo, é igual por um tris, daqui a pouco, e um momentinho. Quanto vale? Ninguém sabe. O cara quase me pegou por um tris. É 1 centímetro, 1 metro, 2 metros, 5 metros. E daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco, o que é? 1 hora, 5 horas, 3 horas, 1 minuto. Exatamente. Joaquim, Pois não, Paulo, a pauta começa um pouquinho carregada. Perfeitamente. Não, eu tomei um banho de abre-caminho ontem, Paulo. Tomei um banho de abre-caminho, certeza. Mas aquele segurança que levou uma cabeçada e capacetadas de um cliente que não queria pagar a conta numa casa noturna em São Vicente, ele ficou mais de 2 semanas internado e morreu no hospital. Olha, vai ser primeiro destaque que esses problemas em casas noturnas são recorrentes. Normalmente é o segurança que é o agressor. Bebem, né? E assim, por quê, né? Porque tem gente que não sabe beber, né? O cara bebe e fica homem demais, fica extraordinariamente másculo, né? E aí, cara, agride o sujeito, o segurança que estava fazendo o trabalho dele, não é? Agora, vai ter um problema, né? Uma autoridade, de acordo com o que vai levantar, como que ela vai tipificar essa conduta aí, né? Porque, assim, enquanto ele foi agredido, estava vivo, se as circunstâncias mostrarem, pode ser só uma lesão corporal. Com a morte dele, infelizmente, a autoridade policial pode entender que é caso de ou lesão corporal seguida de morte ou homicídio, né? Homicídio, né? Não, assim, ou homicídio. Pode ser lesão corporal. Lesão corporal seguida de morte, né? Porque a intenção dele não era matá-lo, mas lesioná-lo a ponto de ele, infelizmente, chegar a óbito. Então, eu acredito que a tipificação mais certa aí seria lesão corporal seguida de morte. Agora, o Márcio Boldrin mandou assim: essa cultura de político lacrador invadindo unidade de saúde vai ter uma tragédia ainda. Ele está se referindo
Há uma cena que aconteceu no pronto-socorro de São Vicente, em que um homem da equipe do vereador Thiago Pereto, o Thiago Pereto entrou no pronto-socorro, o homem é cunhado dele, o Thiago falou que ele não faz parte da equipe, mas que faz algumas filmagens, assim, eventuais. Barrado, ele derrubou com 2 socos, teve que fazer uma sutura na boca, o controlador de acesso dessa unidade de pronto-socorro em São Vicente. Bom dia. Bom dia a todos. Você vê que a pauta está. E eu queria pedir, nesse começo do programa, 1 minuto de oração do Paulo Xixi, porque faz 2 dias que ele está com uma pauta ziquezira. Joaquim, ontem estava pesada, hoje já começa assim com um elefante na sala. Essa história de político lacrador caiu no gosto da população. Todos os brasileiros assistem TikTok, veem os cortes e acham normal isso. Eu lembro quando eu era secretário de saúde em Cubatão, teve um vereador, um saudoso vereador, sumiu da política, sumiu da cidade, que fazia vídeo do velório. Ele ia no necrotério reclamar, tinha uma lâmpada no necrotério. Tudo tem um limite, a exposição do outro tem um limite. Aqui nós estamos vendo um vereador de São Vicente, um cunhado que não é parente, é acidente, que faz filmagens eventuais e que foi lá e agrediu o controlador da prefeitura, um funcionário público, que simplesmente se dirigir e falar: aqui você não pode filmar, companheiro. Aqui é um pronto-socorro, as pessoas não têm que se expor. Quem quiser uma entrevista, vai na porta, conversa, pega autorização. O que a gente já passou do limite, primeiro, é você que vota, não está em quem faz isso. Eu me lembro que quando tem algum acidente, é comum a gente ver circulando fotos, pedaços dos cadáveres, uma cantora sertaneja teve a sua intimidade pós-morte exposta, vilipêndio de cadáver, e as pessoas assistiram. Só existe político lacrador porque alguém votou nele. Assim como só existe político corrupto que você votou nele. Assim, Já se quiser o programa hoje? mas por enquanto, fofinho, por enquanto, ele está médio, mas com tendência e viés de alta. Assim, eu não sei se é político lacrador ou uma ânsia que muitos políticos têm de quererem mostrar que o seu trabalho para a população se resume a ele fazer filmar. Eu não sei se isso é lacração, né? Eu acho que a lacração, para mim, tem muito sentido. Mas, nesse caso, para mim, o que parece seja vereador em São Vicente, sejam outros políticos, que acham que o trabalho dele é fazer vídeos para o Instagram, para o TikTok, vídeos na sua página oficial. Quando, na verdade, quando você vê a produção legislativa do vereador. Eu não conheço especificamente esse vereador, mas eu creio que o trabalho legislativo dele não é tão volumoso quanto seria essa divulgação de imagem que ele faz. O que me preocupa é isso. Será que a população vai continuar medindo trabalho de vereador, trabalho de deputado, trabalho de senador, trabalho de político, por quantos vídeos ele consegue viralizar? Essa vai ser a nossa capacidade de compreensão política? Essa é a minha interrogação, meu caro Benjamin, lindo, fofinho. Meu caro Joaquim, eu acho que infelizmente vai. Eu sigo 2 prefeitos aqui da região de Santos e São Vicente, eu sigo secretários de saúde, e o que eu vejo é que todo dia eles estão lá no TikTok, no Instagram, no Facebook. Se por um lado é muito interessante que algumas vezes você tem a exposição de novidades, do que a cidade está melhorando, projetos, mas 98% é autopromoção. Inclusive, e aí é para o Paulo, um conselho, Paulo, que é um homem evoluído, não precisa mais da matéria, precisa do dinheiro. Se precisasse, eu daria aulas, viu, Paulo? Você, como grande comunicador, ensinar alguns secretários, alguns vereadores a falarem. Assim, é duro de ouvir, erros de concordância,
repetição da mesma frase o tempo inteiro, falta conteúdo e falta forma. Pena se você acompanha que nem eu, infelizmente. Olha, 7 horas e 21 minutos, o ouvinte Muniz mandou assim: bom dia, Paulinho e mesa. Datena acaba de se manifestar dizendo que esse jornal está querendo derrubá-lo. Não sobrarão notícias para ele. Abraço do Muniz, ótima semana a todos. Então vamos mudar essa Põe na tela, Joaquim. Eu quero imagens, eu quero imagens. Essa, Muniz, isso aí é influência da carga negativa aí que o Joaquim Fernandes traz para terça-feira, já espalhou para segunda-feira. Eu só quero dizer uma coisa. Temos um ouvinte de primeira hora, que é o meu amor. Isabela tá ouvindo a gente aí. Eu tô amando, filho, eu não posso estar carregado. 7 horas e 22 minutos. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Ir ao maior shopping de Santos sem pegar carro, andar apenas 600 metros e chegar na praia, atravessar a rua e ter próximo a você todo tipo de comércio. Carina Home, perto de tudo, perto de você. Área de lazer localizada na cobertura e apartamentos modernos com uma suíte, varanda e lavabo. Venha conhecer o empreendimento que tem a localização perfeita para o seu dia a dia. Carina Home. Showroom, Rua Guaiaó 55. Telefone 3513-2171. Miramar Construtora e Grupo Mendes. Eu escutei que o Molecão tá com 25% de desconto na Royal Canin Maxi ou Medium de 15 quilos. Impossível! É isso mesmo! E você ainda ganha os 10% de cashback. Já garantiu o meu. Pagamento facilitado, delivery grátis. É só ligar ou pedir pelo site molecão.com.br. Nossa, como não soube disso antes? É só acompanhar as mídias sociais. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. Você já imaginou morar num resort? A Miramar Construtora sim. Ilhas Resort é a redefinição do conceito de viver, com mais de 7.700 metros quadrados de lazer que só um resort é capaz de oferecer. Apartamentos de 113 metros quadrados com 2 suítes e 2 vagas. E 163 metros quadrados com 3 suítes com 2 ou 3 vagas. Visite o nosso estande, Avenida Real, primeiro 160. Vendas 3513-2165. Ilhas Resort. Férias o ano inteiro. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Para você, motorista que vem de São Vicente, Praia Grande para Santos, tem um acidente com um motoqueiro na altura da divisa entre São Vicente e Santos, na praia, trânsito congestionado, não é isso, Paulo Andrade? Exatamente. Acabei de passar por lá, tem uns 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, e tinha um motoqueiro no chão e 2 das 4 pistas estavam interditadas. 2 das 4 pistas interditadas. 7 horas e 24 minutos. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, comportamento, tendências, hábitos, costumes, com a psicóloga Paula Carvalhais. A Paula Carvalhais vai falar hoje sobre a reconstrução emocional de famílias que perderam tudo, inclusive as referências familiares no Rio Grande do Sul. Como que é essa reconstrução, Paula? Bom dia. Muito bom dia. Como a pauta está carregada, vamos continuar falando de tragédias, porque elas fazem parte da nossa vida e elas contribuem também para o nosso estado emocional. Então, assim, em primeiro lugar, grandes tragédias como desgraças climáticas, guerras enfim, coisas que mexem, viram o nosso mundo de cabeça para baixo, eles provocam o que a gente chama, do ponto de vista psicológico, de luto traumático. Né? O que é o luto traumático? Em primeiro lugar, o luto é perda de pessoas, perda do seu trabalho, perdas socioeconômicas, perdas do seu projeto de vida, que é uma coisa muito importante, até do futuro, perda da saúde, enfim. Nós classificamos psicologicamente isso como lutos, né? E o que é traumático? Traumático é aquilo que vem inesperado, né? De uma forma violenta, agressiva, que tira de você a vida que você tem, tira o chão. Então, isso daí provoca um trauma, e lutos traumáticos têm consequências muito sérias. Normalmente, luto já provoca, né,
uma tristeza e uma devastação de 3 a 6 meses, em média, o luto normal, até 1 ano. Mas eu falo que você pode carregar o que representa o defunto até de 2 a 5 anos, né, quando a coisa se estende. E no luto traumático, você permanece a vida toda com ele, né? Ele não volta à vida que você tinha nunca mais. E aí você precisa reconstruir o seu projeto de vida. Então, além de reconstruir tudo à volta que está devastado, como nessa tragédia, as pessoas têm que reconstruir uma vida própria. Enquanto elas estão adrenalinadas, quer dizer, impactadas pelo que aconteceu e até tomando providências práticas, né? Eu falo que a vida segue, você nem percebe. Mas quando cai essa adrenalina, né, e baixa a imunidade, é que vem as consequências, né, e o transtorno de estresse pós-traumático aparece em média de 3 a 6 meses, às vezes até um tempo depois, e ele tira a vida que você tem, e você tem depressão, ansiedade, doenças físicas, ele está muito ligado a doenças físicas, né? E, enfim, ele muda a vida das pessoas está mudada, e se elas não receberem apoio enquanto projeto de vida, enquanto reconstrução à volta, enquanto vislumbrar, para poderem vislumbrar o futuro, inclusive apoio com tratamento médico e psicológico, quando passar tudo isso, vão aparecer doenças, né? Uma epidemia de outras doenças que estão relacionadas a esse estresse todo pelo qual as pessoas passam. E esse projeto de reconstrução, que é da vida, do Estado, da economia, de tudo, né? Com muitas perdas. Então, nesse projeto de reconstrução, apoio, solidariedade, políticas públicas fundamentais e tratamento, como eu falei outro dia, você trata hoje com medicação, né, geralmente antidepressivos ligados a questões de ansiedade, junto com beta-bloqueador e, às vezes, também algum ansiolítico maior. Então, assim, é preciso ter um olhar para cada pessoa, é preciso falar com elas precisam ter interlocução para poderem, a palavra liberta, então poder falar sobre tudo o que aconteceu, ter escuta do ponto de vista social, institucional, e íntimo, privado, porque a tragédia do outro ecoa na nossa própria tragédia. Então, quem está no meio da tragédia vai ver no outro o próprio espelho, e isso só piora. É preciso muito apoio e muita necessidade de solidariedade e políticas públicas. Vamos ver o que a gente consegue unindo o Brasil como um todo. 7h29, esse foi o quadro de comportamento, apresentado todas as terças-feiras aqui pela psicóloga Paula Carvalhais. Paula, obrigado pela análise e uma ótima terça-feira, uma ótima semana para você com feriado. Obrigada para todos, com uma ótima pauta, de preferência. Que melhore a pauta, né? A vida. 7h29. O Rio Grande do Sul tem previsão de chuvas fortes e ventos de até 100 km por hora, Benjamin. Não acaba isso, hein, cara? Nossa Senhora. Ô, Paulo, isso eu vou ter que discutir com São Pedro, porque ele não quer melhorar um pouco. Vai demorar pelo menos mais 15 a 20 dias para passar esse tormento atmosférico. Agora, o que não dá para aguentar, eu vinha ligeiramente atrasado, escutando o Jornal da Manhã da Jovem Pan, e a discussão sobre as bombas que ainda não foram ligadas em Porto Alegre para drenar a água do rio. Ela estava sendo proposto para 3 dias, faz uma semana, e ainda tem água parada, mesmo o rio Guaíba já ter baixado. Mas baixou um pouquinho, né? Mas baixou, está abaixo dos 4 metros. Mas o que me matou assim, o coração foi aquele influencer que foi pego fazendo uma vaquinha para ajudar. O Davi, que ganhou o Big Brother, inclusive, viu hoje de manhã. E desviou o dinheiro para outras coisas. Acho que pior do que uma crise ambiental, pior do que uma incompetência do governo que não gastou dinheiro para prever o desastre, essas pessoas. E uma pessoa que acabou de ganhar mais de R$1 milhão, não é porque está precisando. Não, e a justificativa do sujeito? Eu li agora de manhã. E a justificativa do cara? Ele diz o seguinte, não, ele fez o Pix, e aí ele comprou passagens aéreas porque ele não tinha como ir para o Rio Grande do Sul. Mas ele usou para comprar água, talvez. Cara... Já que ele vai levar água, eu tomo também um pouco. Pior, um adolescente foi preso numa cobertura em Balneário Camboriú.
que também estava capitaneando uma vaquinha virtual. A polícia está estimando que essas vaquinhas virtuais estão girando 2 milhões, 3 milhões de reais, cara. Por dia. Por dia. Quer dizer, um negócio, cara, assim, absurdo. Esse adolescente, a polícia diz que ele também gerenciava sites falsos que ofereciam produtos com valores abaixo do mercado. O mandado de busca e apreensão foi feito no Balneário Camboriú. Cobertura. Ele desviava o dinheiro a partir de vaquinhas, de acordo com a polícia. Ele morava em uma cobertura de luxo alugada por 30 mil reais. Então, foi na mesma sopa. 16 anos. Mesmo Né? Adolescente, nós estamos falando de um garoto, 16 adolescente, anos de idade, 16 anos. Não, e tem aquele pior, no mesmo caldeirão, aquele casal que tem um filho doente, que arrecadou dinheiro para o filho doente e depois estava gastando com academia para eles próprios. Não, aí, a minha pergunta para você, Joaquim, Fala, filho. Eu tô aqui pouco. Me dá a tua mão aqui. Qual é a pena para uma pessoa como essa? Eu sei que você está apaixonado hoje, e hoje você é capaz de dar habeas corpus para todo mundo. Me parece que o amor me tocou, meu caro Benjamin. Eu fui picado por Cupido. Uma flecha violenta que me atingiu. Mas ainda assim eu continuo, por conta da pauta do Paulo, um pouco carregado com algumas coisas, mas o amor aplaca essa... Aplaca. Veja bem, vai depender de algumas circunstâncias, Benjamin. Você pode entender que é estelionato, com uma agravante que é você, em momentos de pandemia ou de grave crise, isso é um agravante para a prática do delito, mas em tese é um estelionato. Né? Em tese é um estelionato. Que dá quanto de cadeia? Cara, assim... Na prática, nada. Não, dá, dependendo, você tem a lavagem de dinheiro que vai aumentar o crime, né? Então, no estelionato você vai passar, com a lavagem, você passa dos 4 anos. Você vai chegar uns 8, 9, e aí é regime fechado. A balsa do lado de Santos espera de 40 minutos, do lado de Guarujá 55 minutos. Se a gente dobrar, né, 80 minutos, 1h20 em Santos e 110 minutos, quase 2 horas do lado de Guarujá. É muito frio. Posso só acrescentar uma coisa? Você deu alguns exemplos, mas um exemplo da semana passada, sobre esse negócio de vaquinha virtual, me chamou a atenção que envolve 2 repórteres de uma rede de TV nacional. Para uma criança doente, era no Nordeste. Fizeram uma vaquinha, e como é que descobriram que tinha um aplique? O Anderson Talisca, que estava jogando lá, acho que na Arábia, ele assistiu o programa e falou, pô, vou contribuir. Aí ele vai fazer um Pix, ele fez o Pix e falou, pô, mas peraí. Não, o Pix não é para... Ele não reconheceu os nomes. Não era da Record, não era da Bandeirantes, não era do SBT, não tinha um nome específico. E aí foi ele que denunciou e descobriu-se que o Pix era para um barbeiro, que tinha relação com os repórteres, né? Então, assim, cortava o cabelo, provavelmente. Então, veja só, os repórteres que fizeram a matéria que estavam, em tese, recebendo esse valor. Pô, é demais, né, cara? É demais. É você utilizar de maneira, assim, tão absurda a boa-fé das pessoas num momento tão dramático, especialmente aqui no caso do Rio Grande do Sul agora, tão dramático, os caras fazerem vaquinha e desviar o dinheiro, pô. Olha, o ouvinte William mandou assim, Paulo e bancada, bom dia. Joaquim nunca foi tão cirúrgico quanto esse cidadão que se diz vereador. Poxa, o papel dele é ajudar a população de algum jeito, não tumultuar e agredir um funcionário. Veja, o vereador, por mais que ele negue, é meu cunhado, mas ele não está na minha equipe, faz algum serviço para mim. Cara, mas ele estava com ele. Então, assim, eu sou responsável. Não é? A responsabilidade do vereador é muito grande. Porque, assim como a polícia, quando tem um comandante numa operação que não tem equilíbrio e comete algum excesso, também uma autoridade, um vereador que está tentando aparecer para o público, tentando vender-se para o seu eleitorado, e a coisa sai do controle. De quem é a responsabilidade? Em tese é dele. Tiago Pereto, o vereador de São Vicente, que acompanhou esse episódio que aconteceu numa unidade do pronto-socorro. Olha, antes do intervalo, a gente vai ler um comentário da Carolinda definindo esse programa, que a pauta deu uma desvirtuada aqui, olha. A Carolinda diz assim, terça, love is in the air.
o amor está no ar, né? Às vésperas de junho, tem o Dia dos Namorados, né? E das festas juninas, Joaquim já aproveita e faz a sua média, mandando correio elegante para o seu amor Chururu. Em breve farão a migração das terças para o ambiente. Está no ar. Afinal, nos bastidores também tem o cachorro lindo, ouvindo Luiz Inácio, o cachorro do Joaquim, também amo, diz a Carolinda. Intervalo, né, para a gente reformular essa organização aqui. 7h37. Repita. 7:23. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Bons ventos te levam nessa direção. Deixe o mar fazer parte da sua vida. Navegantes. Lançamento da Torre Pacífico. Apartamentos de 218 a 500 metros quadrados, com uma área de lazer de mais de 8.000 metros quadrados. Navegantes, Torre Pacífico. Miramar, Construtora e Grupo Mendes. Visite o showroom, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 17. Telefone 3513-2167. A cidade anda tão perigosa que eu até comprei uma fechadura eletrônica para colocar na porta de casa. Ah, legal. Mas você sabe que eu prefiro o alarme monitorado da Verisure, que é especialista em monitoramento e cuida do meu imóvel 24 horas por dia. E ainda chama a polícia. Alarmes Verisure. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Quer se destacar no mercado de trabalho? Faça pós UNOeste, a sua rota para o sucesso. Na pós-graduação UNOeste, você está em primeiro lugar. O foco é o seu crescimento. Infraestrutura completa, corpo docente de elite e tecnologia de ponta. Pós-graduações presenciais ou Connect com 50% off nas matrículas e até 30% off nas parcelas. Faça a sua pós-graduação em uma universidade nota máxima pelo MEC. Acesse unoeste.br/pós e inscreva-se já. Jovem Pan. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h39. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Saúde. Ameaças ao nosso organismo, medicina preventiva, tratamentos disponíveis. Apresentação, doutora Priscila Abdala. No quadro de comportamento, nós falamos sobre as sequelas emocionais de vítimas de tragédias como a do Rio Grande do Sul. E no quadro de saúde, nós vamos falar sobre as epidemias, as moléstias que vão assolar essa população. Já existe uma explosão, já há uma explosão dos casos de leptospirose. 124 casos confirmados até ontem, 714 investigados. A Priscila vai falar sobre isso. Bom dia, Priscila. Bom, depois dessa, né, bom dia, a gente vai tentar. É realmente uma situação muito triste. Tem já 5 mortes confirmadas, tem mais 10 em investigação. É muito complicado, porque quando o paciente começa com sintomas, são todos muito parecidos. Então, não tem como saber se é leptospirose, se é dengue, ou se é gripe. Então, é muito complicado saber isso aí. O sintoma da fase precoce da leptospirose são muito parecidos, que é febre, cefaleia, dor de cabeça, né? Dor muscular, tosse. Então, fora aquelas pessoas todas que estão convivendo, né, em centros, né, todos juntos, então você não consegue saber se essas pessoas estão com Covid, estão com gripe, então acaba sendo muito complicado, né? A leptospirose, a gente ainda tem certeza que ainda vai subir um pouco, porque não é, a gente tem uma ideia que é só em rato, né, que tem a leptospirose no xixi do rato, mas a leptospirose também pega suíno, equino,
cães, tem vacina para cães de leptospirose, tem bois, então muita gente já pode ter sido atingida pela leptospirose. A bactéria pode viver até 180 dias no meio ambiente. Então, a gente espera que ainda tenha mais infecções confirmadas por leptospirose. É um pouco complicado você calcular quanta gente tem leptospirose, porque você tem que fazer exame nessa população que é muito grande, né? Tem 2 tipos de exame. Um exame que você vai medir os anticorpos, que aí você também tem que esperar o paciente ter a infecção e ter o anticorpo, que você leva mais ou menos uns 7 dias, e a presença da bactéria que você já identifica a bactéria no sangue. A vantagem, né, da leptospirose para as outras doenças, apesar de ser bem grave, é que é uma bactéria, então você pode tomar antibiótico, né? O tratamento tem que ser feito bem no início dos sintomas. E aí o médico tem que, quando ele entrar em contato com esse paciente, até o mais rápido possível, diagnosticar e saber quando ele vai entrar com a antibiótico terapia. Aí esse paciente, caso, né, não seja feita a antibiótico-terapia precoce, ele pode ter várias outras complicações, que a icterícia, que é o olho amarelo, né, insuficiência renal, problema cardíaco e até meningite. Então, é bem complicado, porque o profissional de saúde tem que fazer um diagnóstico rápido para entrar com antibiótico-terapia, que é uma coisa que você não vai entrar caso o paciente tenha dengue, hepatite A, gastroenterite, que são vírus, né? Então, antibiótico não vai servir para vírus. Então, é uma situação bem difícil agora, tanto para o povo do Rio Grande do Sul, e os médicos que têm que saber fazer um diagnóstico precoce, né? Priscila, a ouvinte Carolinda pergunta se existe vacina contra a leptospirose para humanos. Não tem para humanos, só tem para os animais. Então não tem alternativa, né? Benjamin, o que a Priscila explica é que é uma situação muito difícil, né? Porque você não pode entrar com antibiótico, porque você não sabe se a doença é viral, e a demora na doença, a leptospirose, que é por bactéria, né? O atraso pode ser fatal para o paciente, né? A gente tem o médico tem que ficar antenado no lugar onde ele está trabalhando, está vivendo. Você está numa área de enchente, qualquer febre alta, e a leptospirose tem um sinal característico de dor na panturrilha muito intensa, a leptospirose tem que ser sempre pensada. Apareceu febre súbita, dor no corpo, principalmente na panturrilha, e aí tem outros sinais e sintomas. Você tem que pensar o tempo inteiro. Como aqui em Santos, nós pensamos em dengue em qualquer febre no alto do verão. Tem que pensar. E é melhor você exagerar do que você perder a vida. Porque depois que a leptospirose está instalada, a chance de destruir o rim e levar ao êxito letal, a gente chama morte dessa maneira, é muito grande. O que a gente tem que fazer é tentar ao máximo evitar o contato com a água contaminada. As galochas, as roupas impermeáveis. E aí é uma discussão. Aqui acho que, não sei se o Paulo Andrade é cachorreiro, eu sou cachorreiro, o Joaquim é o cachorro mais famoso da cidade, mas é uma discussão assim, aonde a gente gasta nosso tempo e nosso dinheiro numa emergência. O resgate aos animais é importante. Agora, gastar em vacina para o cachorro quando as pessoas estão morrendo de fome, eu me lembro do rock do Eduardo Dussek, troque seu cachorro por uma criança pobre. Mesmo eu amando o meu cachorro e já amando o Luiz Inácio sem conhecê-lo. O Luiz Inácio é o outro nome do cachorro. Mário Alberto. O primeiro cachorro nome com dupla identidade, é agente secreto. Do Joaquim.
Esse foi o quadro de saúde apresentado todas as terças-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista pela médica Priscila Abdala. Priscila, obrigado pela análise e uma ótima terça-feira, uma ótima semana para você, essa semana com o feriado. Bom dia, Priscila. Oi, boa semana para vocês também. Melhor aí da pauta. Olha, o ouvinte Sérgio Santana, que é vereador a Santos, o ouvinte Sérgio Santana, que é vereador à Câmara de Santos, mandou assim: tempos atrás, o munícipe perguntava ao político o que ele tem feito em seu mandato. Hoje, com as redes sociais, ficou mais fácil mostrar em vídeos e depois apresentar em plenário. Olha, grande Sérgio Santana. Mas, Sérgio, eu tenho dúvidas, confesso. É claro que a rede social é um lugar excelente, talvez, para divulgação dos atos praticados no mandato de um vereador, de um deputado, senador e assim por diante. Mas o que eu critiquei e critico é de que, muitas vezes, o vereador, o deputado, o senador, o político, de uma forma geral, ele pega e faz atos pontuais, muitas vezes fora do timing, para dizer que ele é um cara atuante. Aí, quando você vai ver a produção legislativa do cara, ela é zero. Ele não tem nenhum projeto importante, ele não está discutindo os problemas da cidade. O que ele está querendo? Vou no posto de saúde para saber se o médico está dormindo. Eu vou na prefeitura para saber se o atendimento está correto. Mas qual é a produção legislativa do cara? O cara passa 4 anos sem fazer nenhuma postagem. Chega às vésperas da eleição, que nós estamos no ano eleitoral, principalmente para vereador, e o cara começa a fazer divulgação de que ele está bombando, né? Que ele é o cara mais atuante do universo. Essa é a minha crítica. O ouvinte FM Júnior mandou assim: bom dia a todos nós. Infelizmente, estes políticos se consagram com os aficionados em rede social. Eu não sigo ninguém, diz o FM Júnior. Não exponho nada da minha vida, tenho Instagram e não lembro a última vez que entrei, diz o ouvinte FM Júnior. Joaquim, o ministro Alexandre de Moraes, do TSE, ele rejeitou recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a inelegibilidade. Essa palavra é difícil de falar, hein? Inelegibilidade. Inelegibilidade. Porque ele alegou o princípio da inconstitucionalidade. Não, é que assim, todos os recursos, para o ouvinte entender, muitas vezes não é nem perseguição, muitas vezes do ministro só. É assim, todo recurso que você vai para os tribunais superiores, STJ, Supremo Tribunal Federal, à medida que você sai da vara aqui em Santos, o Tribunal Regional, o Tribunal de Justiça, e vai subindo o degrau, as exigências dos recursos, elas vão aumentando. Então, tecnicamente, assim, há uma estatística assim, publicada regularmente pelo CNJ, de cada 10 recursos que são feitos, protocolado por partes, nas mais diversas áreas do direito, 9 não sobem. Aí você tem que fazer um recurso chamado agravo de instrumento, que obriga o recurso que não foi recebido, como neste caso, a ir a ser apreciado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Alexandre não pode negar seguimento ao agravo, porque quem vai conhecer desse recurso é a instância superior. Joaquim, e se ele pedir, pelo amor de Deus, para ser ouvido, aí pode ser ouvido? Como assim, pelo amor de Deus? O delegado... A gente já chega aí. O ministro Alexandre de Moraes, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeitamente. E foi nessa corte que ele rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro para que a decisão que o tornou inelegível seja analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. Ele e o Braga Neto, né? Isso, é negativo, porque assim, para você ir para o Supremo Tribunal Federal, a condenação, ela se refere a abuso de poder econômico nas comemorações do bicentenário da independência. O que faz um recurso ir ao Supremo Tribunal Federal? Basicamente, violação direta à Constituição da República. Se você não tiver uma violação direta à Constituição da República, o seu recurso não vai subir. Porque qualquer outra discussão, não, eu não fiz, não foi uma publicidade, uma propaganda, não quis participar, isso é matéria que não compete ao Supremo Tribunal Federal em tese.
Então, por isso que foi negado. Então, esse tipo de recurso, Benjamin, ele precisa passar por uma análise de admissibilidade, que também é uma palavra difícil de falar, no próprio tribunal onde houve a decisão questionada, no caso TSE, antes de seguir para o Supremo. Na verdade, todos os recursos são assim, viu? Desculpe, Benjamin. Na verdade, toda vez que você por exemplo, isso chama-se juízo de admissibilidade. Então, quando você interpõe um recurso contra a decisão daquele juiz ou daquele órgão colegiado, é o órgão colegiado ou o magistrado que vai fazer o juízo de admissibilidade. Prazo, preparo e requisitos para o seu recurso. É isso aí, traduzido, o juridiquês é isso. O que você está me dizendo é que o ministro agiu corretamente. Em tese, sim. E o advogado que fez esse pedido estapafúrdio? Não é estapafúrdio. Faz parte do jus esperneante? Não, na verdade, não é estapafúrdio. Você faz um recurso, vai que cola. Não, você faz um recurso, você entende que há uma violação, mas o ministro faz um juízo de admissibilidade e diz, olha, eu entendo que não tem. Não é? Se você pegar muitas decisões que foram a favor do Luiz Inácio Lula da Silva, elas, até um determinado momento, elas eram absolutamente negadas, e a partir de um determinado momento, eles passaram a ser conhecidas. Então, assim, muda-se o vento. De acordo com umas marés aí que acontecem na Suprema Corte, mas é verdade. Joaquim, em tese, somente em tese, se tivesse caído na mão do Cássio, tu acha que tinha sido... Não, veja bem, é que esse tipo de recurso, Benjamin, esse juiz de admissibilidade, ele é muito peculiar. Pode ser que o Cássio ou o outro ministro nomeado por ele pudessem recebê-lo. Acho muito difícil. Por quê? Porque a matéria que está sendo tratada, a não sei que haja uma violação constitucional gigantesca, fora isso é difícil um recurso subir. Agora, 7h53, 7 minutos para as 8 da manhã, o caso ao qual o Benjamin se referiu é que o mesmo ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o depoimento, receba o depoimento em até 5 dias do delegado Rivaldo Barbosa, apontado como articulador, como planejador do crime do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Barbosa, na delação do Rony Lessa. O delegado Rivaldo Barbosa, que está preso, ele pediu, pelo amor de Deus, parecia até ouvinte aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que pede pro Fifi, pelo amor de Deus, né? Pediu, pelo amor de Deus, que fosse ouvido. Ele pediu ao Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes atendeu a essa súplica do delegado. Na verdade, assim... Ele até respondeu, já que você dirigiu a mim, pelo amor de Deus, eu vou atender. Já que... exatamente. Sem intermediários. Sem intermediários. Foi feito direto a mim o pedido. Veja bem, né? Assim, mas o cara está preso. Porque, assim, a prisão deles foi preventiva. Enquanto isso, a polícia está desenvolvendo outras investigações. Ele está preso preventivamente, não foi ouvido, e ele quer ser ouvido porque ele provavelmente quer esclarecer fatos que ele entende que são relevantes. Ele pode pedir isso à autoridade? Pode. Pode pedir à autoridade policial ou à autoridade judicial? Pode. E assim o cara atendeu. Olha, já que o cara está me pedindo diretamente, né? Eu, do alto do meu trono celestial, do Olimpo, do meu Olimpo, eu estou deferindo que ele seja ouvido o mais urgentemente possível. Algum comentário, Benjamin? Não, eu acho que a gente brinca com isso, mas é muito sério. É um caso que mexeu com a população brasileira, o assassinato brutal da vereadora, do seu motorista, e que a gente chega no final da história ao ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E o que me acha, eu não sou um operador de justiça, talvez eu me coloque como um ouvinte, como é que ele não foi ouvido até agora? Como é que você prende preventivamente e você pelo menos não escuta essa pessoa? Acho que muita coisa o que me pareceu assim, é aquela hora que você coloca ele assim, deixa ele sofrer um pouco, deixa ele sentir o cheiro da cadeia para ele ter mais vontade de cantar a música. Talvez, mas é que com a prisão preventiva não é uma obrigação absolutamente imediata de eu ouvi-lo. Por quê? Porque certamente esse foi o despacho, ele foi preso para não prejudicar as investigações, não coagir testemunhas, não prejudicar a coleta das provas. Então,
se eu estou ainda coletando provas, se eu estou ainda obtendo informações, que a cada dia surgem novidades, né? Por exemplo, neste caso, o próprio Rony Lessa, que num trecho veiculado em televisão, de que a promessa a ele era algo em torno de 100 milhões, né? Que era dar a ele um loteamento, para ele, um loteamento clandestino, olha só que coisa, o cara, um loteamento clandestino para que ele explorasse e vendesse os lotes. Então, assim, é a terra de ninguém o Rio de Janeiro, né? É a terra de ninguém. E, enquanto isso, um projeto polêmico, que despertou bastante polêmica, está sendo discutido no Senado, que é o que possibilita a transferência da Marinha para estados, municípios e entidades privadas a gestão de praias no Brasil. O projeto já provocou muita reação, inclusive alguns surfistas, né, nas redes sociais, e está sendo chamado de privatização de praias, Benjamin. E é engraçado, porque é algo que a gente sempre brigou. É uma proposta de emenda constitucional, porque na Constituição as praias são definidas como bem público, né? Da União. E decorrência disso, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam. E decorrência disso, as pessoas que têm imóveis nessas áreas pagam um maldito laudêmio todo ano para a Marinha. O que poderia ser muito bom, fim do laudêmio, não vamos pagar mais uma taxa. Tem um jabuti escondido aí que permitiria a possibilidade de privatizar essas áreas. Aqui na nossa região nós temos praias quase privativas. Em Poranga, no Guarujá, em que você tem toda uma dificuldade para você acessar essa praia. O que a gente sabe e o que a gente pensa é o seguinte: as áreas próprias, perto do pré-mar e nas beiras dos rios, são reservas técnicas. E você percebe isso quando você tem uma enchente no Rio Grande do Sul, que não é que construíram um barraquinho na beira do rio, construíram um estádio de futebol, que hoje se transforma numa piscina semiolímpica. Tem que ter o bom senso. E essas áreas têm que ser, se não da União, da Marinha, mas tem que ser um bem público inalienável. Já sendo da maneira que é hoje, você permite que você construa arranha-céus 30, 40, 50 andares, que causam áreas de sombra nas praias, imagina se liberar. E aí eu lembro que esse jornal fez uma pergunta direta ao Fábio Ferraz, secretário de governo, sobre o conjunto que vai ser construído do lado do Orquidário, perto da segunda residência de Joaquim, e que corre o risco de causar uma sombra, dando prejuízo ao Orquidário de Santos. Eu tenho uma dúvida quanto à praia de Poranga, que tem uma regra, só pode, acho que 30 carros, então você tem que chegar às 5 da manhã. Eu queria entender, porque até hoje a praia é privatizada, na verdade, e eu não vi, até hoje, nenhuma ação governamental ou do Ministério Público discutindo este regramento na praia de Poranga. Até hoje. Eu vejo discussão de tudo quanto é lugar. Porque o VLT não pode ser aqui, porque o trânsito não pode ser ali, porque nós vamos discutir se a ponte vai para lá ou vai para cá, mas a praia de Poranga, que é privatizada, não pode dizer o que for, ela é privatizada. É ou não é? Sim, lógico. É privatizada, pô. E eu não vejo nenhuma ação em relação a isso. Já se discutiu até o Morro Santa Terezinha. Que o Morro Santa Terezinha, mas a praia de Poranga, ninguém fala nada. Então, as praias hoje são patrimônio da União e o acesso a elas é público em função disso. A exceção são praias que são controladas pelas Forças Armadas, como a gente tem aqui em Guarujá, o Forte dos Andradas, que é controlado pelo Exército, né, na Praia do Grande, o Canto do Forte. Morro do Monduba, Praia Grande, um pedaço do Canto do Forte. Esse projeto, ele, se for aprovado, ele vai permitir que empresas de diversos setores passem a ter domínio sobre esses territórios, como resorts, hotéis, cassinos, instituições de outros segmentos, como ocorre em Cancún, né, no México. Então, é um projeto bastante polêmico. A relatoria no Senado é do senador Flávio Bolsonaro, Por que será? Já se manifestou favorável a esse projeto, que vai ser bastante polêmico e que afeta assim bastante a nossa região, que é o litoral de São Paulo. Paulo, o projeto é tão esdrúxulo que permitiria até aquele rapaz que tem uma barraquinha na areia cimentar aquele pedaço, falar, agora, a partir de agora, ele é meu e eu vou explorar, fazer o que eu quiser.
E para terminar o jornal hoje, tem uma notícia bastante polêmica que saiu nos meios de comunicação da Itália, que o Papa falou numa reunião fechada que já existe bichice demais nos seminários. Então, uma orientação para a recusa de seminaristas abertamente assim, confessadamente homossexuais. Ele usou essa expressão bichice que nós nunca antes na história desse jornal tínhamos usado. O mais legal é que eu e o Benjamin conversamos aqui. Primeiro, reunião fechada. Pô, a reunião fechada. Já vazou a expressão italiana do Papa. O Papa deve ter naquela reunião, acordado de manhã. Os caras falam assim, ô Papa, Sua Santidade. Santidade, reunião com os bispos. Pô, eu não acredito, vai ter reunião com os bispos agora. Não, os caras estão esperando você, Papa. O cara mal-humorado chega lá sem falar. Argentino, lembra disso. O cara no mau veneno fala assim, olha... São Lourenço perdeu. O bispo levanta a mão e fala, padre, Papa, seu Papa, como é que fica a questão de a gente ter gays ou não nos seminários? Aí o Papa, o veneno, dormiu mal, São Lourenço perdeu, não queria estar naquela reunião, falou assim, já tem muita bichice nisso aqui, hein? Joaquim. E aí o Vaticano querendo justificar que ele não sabe muito italiano. É isso aí, velho. Joaquim, pior não é isso. Se você não pode confiar no bispo que está na tua reunião, aqui que eu vou confessar amanhã. Desculpa. Mas veja, nunca antes na história desse jornal nós usamos essa expressão, né, o Paulo Andrade? Bichice. É a primeira vez porque é uma notícia dos jornais e televisões italianos. 8h02, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários, análises das notícias pela bancada de Havana completa aqui, Joaquim E hoje Fernandes. amorosamente presente. Joaquim Fernandes, endurecer, Benjamin quero perder la ternura Rodrigues jamás. Lopes. Teve o quadro de saúde apresentado pela médica Priscila Abdala, teve o quadro de comportamento apresentado pela psicóloga Paula Carvalhais, teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio e participando, e teve principalmente audiência, carinho, companhia, participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima terça-feira para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.